Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Meu nome é Timóteo Elker, e eu estou muito feliz de ter a sua companhia em mais um estudo sobre a identidade adventista. Estamos usando este guia aqui e já vamos para a terceira semana de estudos. Começamos falando lá na semana 1 da Abençoada Esperança, que destacava o aspecto profético da mensagem adventista. O movimento milerita adventista surge como um movimento de pessoas estudiosas da profecia bíblica. Depois, na semana passada, lição 2, nós vimos a mensagem do santuário, um dos estudos mais importantes de todo o trimestre. E agora, no estudo 3, nós vamos falar do Santo Sábado, o Santo Sábado. Se você já está acompanhando os nossos estudos, você já sabe que aqui embaixo na descrição do vídeo nós colocamos um índice, um sumário dos assuntos que vão ser tratados aqui. E você pode navegar por esse sumário. Então, talvez você veja um tópico lá que não quer ver no momento, mas quer avançar para o próximo tópico, você pode fazer essa seleção na descrição do vídeo. Também na descrição nós deixamos o link para baixar os slides usados aqui. E nessas duas primeiras semanas do trimestre, várias pessoas me mandaram e-mails com solicitação para baixar o arquivo de slide. Mas não precisa, pessoal. Basta clicar no link que aparece na descrição do vídeo. Se você fizer o acesso desse link pelo computador, você tem que clicar no botão baixar. Se você estiver tentando acessar esse arquivo dos slides pelo celular, vai aparecer no canto inferior esquerdo do seu aparelho uma setinha apontada para baixo. Basta você clicar ali para fazer o download. Então, não é preciso enviar solicitação, o link ali é automático. Você clica no link, vai em baixar ou na setinha e vai obter o arquivo. Combinado? Dito isso, nós vamos esclarecer aqui como é que nós vamos fazer a recapitulação do estudo dessa semana. Nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte nós vamos tratar sobre a história da observância do sábado. Segunda parte, nós vamos falar sobre a relação que existe entre a guarda do sábado e a doutrina do santuário. Então, essa segunda parte vai ser uma ligação entre o que vimos semana passada e o que vamos estudar nessa semana. E a terceira parte, nós vamos encerrar com o estudo, com as reflexões e com as aplicações do texto de Isaías 58. Tudo bem? Então vamos lá. Como você pode fazer para introduzir esse assunto na sua unidade? Eu perguntaria o seguinte para a minha classe. Se a Bíblia registra que Jesus guardou o sábado, que os apóstolos e discípulos guardaram o sábado, por que então hoje a maioria dos cristãos não guarda o sábado, mas guarda o domingo? Então ali os participantes da classe vão dar 1, 2, 3 respostas e você pode, a partir dessas respostas, fazer um breve histórico da guarda do sábado, como é o que nós vamos fazer agora. Eu vou usar o livro O Grande Conflito aqui na sua versão integral e quero ler 3 parágrafos que aparecem aqui no capítulo 3. O capítulo 3 tem o seguinte título: Como começaram as trevas morais. E eu vou destacar aqui o que se encontra na página 52. Diz assim: Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram eles ciosos, ou seja, conscientes da honra de Deus, e crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Então aqui está falando aquilo que a gente já comentou. No início do cristianismo, todos os cristãos guardavam o sábado, seguindo o exemplo de Jesus e dos discípulos. Mas com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para alcançar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste dia uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como dia de recreio, ou seja, um dia de recreação, um dia ameno, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Então, qual foi a situação nos primeiros séculos do cristianismo? Os cristãos guardavam o sábado, mas havia também um culto no domingo pela manhã.
Então, eles iam até o local de reunião, faziam um breve culto, e depois saíam cada um para a sua atividade. Algo muito parecido existe nos dias de hoje. Por exemplo, na igreja em que eu frequento, existe normalmente o culto de sábado, mas existe um culto de oração que se faz na madrugada do domingo. É errado fazer um culto no domingo? Não, não é errado. Essa era a prática dos primeiros cristãos. No início do cristianismo, nos primeiros séculos, essa é a prática de muitas igrejas. Porém, com o passar do tempo, essa ideia de que o domingo é um dia especial pela ressurreição de Cristo foi ganhando muita força até que houve a mudança do sábado para o domingo. Agora, o próximo parágrafo, que é o mais interessante ao meu ver, diz assim: na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Quando ela fala de decreto aqui, ela está se referindo ao Edito de Constantino do ano 321 depois de Cristo. Esse não era um decreto religioso, ele era um decreto civil que tornava o domingo uma festividade pública. Mas veja a sequência. O dia do sol, ou seja, o domingo, era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para conseguir isso os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Então veja que por parte dos sacerdotes, alguns sacerdotes gananciosos da época, era interessante que o domingo fosse observado como dia de guarda, porque assim a religião pagã não pareceria tão longe do cristianismo, eles estariam unidos em um ponto e os sacerdotes, os líderes religiosos teriam novamente um maior número de fiéis para controlarem, o que aumentaria o seu poder. Então, isso explica a mudança histórica do sábado para o domingo. Agora, o que é interessante é que essa mudança ela aconteceu gradualmente, ao longo de muitas décadas, ao longo de séculos, e a cada intervalo de tempo, a sacralidade do sábado era diminuída, enquanto a sacralidade do domingo era elevada, era homenageada. E ao longo dos séculos, o domingo passou a ser o único dia de guarda da maior parte da cristandade. Porém, é interessante nós observarmos que quanto mais distante estavam as igrejas de Roma, mais demorado foi para que elas instituíssem o domingo como dia de guarda. Na verdade, por séculos, sábado e domingo continuaram a ser observados como dia de guardas nos primeiros séculos do cristianismo. E um resquício dessa prática é a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Ainda nos dias de hoje, a Igreja Ortodoxa da Etiópia guarda o sábado, porque está escrito nos 10 mandamentos, e guarda o domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Então, a Igreja da Etiópia é um fragmento, nós poderíamos dizer assim, um fragmento da história ainda preservada nos dias de hoje, um retrato do que aconteceu nos primeiros séculos. Mas então, aqui do início do cristianismo, nós vamos dar um salto passando por toda a Idade Média, onde o domingo foi praticamente o único dia de guarda observado na cristandade, e vamos lá para o século XVII, na Inglaterra, falar dos batistas do sétimo dia. Os batistas começaram o seu primeiro culto. Os batistas do sétimo dia começaram seu primeiro culto no ano 1651. Fizeram o primeiro culto pregando sobre a santidade do sábado. Um pouco antes dessa data, eles já escreviam sobre a santidade do sábado, eles já ensinavam isso, mas como igreja organizada, o primeiro culto deles aconteceu no ano de 1651. E eles chegaram a esse entendimento de que o sábado é o dia de guarda, principalmente pelo relato do Gênesis, que diz que ao final da semana da criação, Deus descansou das suas obras e santificou o sétimo dia. E agora, já que nós estamos falando
dos batistas do sétimo dia, você sabe dizer como foi que os adventistas se tornaram adventistas do sétimo dia? Essa história é muito interessante. Havia em Nova York uma mulher chamada Raquel Wilkes Preston. Ela era uma batista do sétimo dia. Porém, Raquel se mudou de Nova York para New Hampshire, onde havia muitos milleritas, muitas pessoas que, ouvindo as mensagens de Guilherme Miller, estavam aguardando a breve volta de Jesus. E Raquel, estando em New Hampshire, ela procurou uma igreja batista do sétimo dia, mas não havia nenhuma igreja dessa denominação lá. Então, ela passou a frequentar numa igreja metodista, a igreja do pastor Frederick Wheeler. Certo dia, o pastor foi fazer uma visita a ela e Raquel foi muito ousada, dizendo assim: pastor, no último sermão, na última Santa Ceia, o Senhor diz que nós devemos ser fiéis a Deus e guardar os mandamentos, mas o Senhor é um violador da lei de Deus. E o pastor Wheeler tomou um susto, mas o que você quer dizer com isso? E Raquel respondeu assim ousadamente: o Senhor diz que devemos guardar os mandamentos de Deus, mas o Senhor viola a lei de Deus ao guardar o domingo do Papa e não o sábado bíblico. E a partir desse momento, no ano de 1844, o pastor Frederick Wheeler, ele se torna um guardador do sábado e essa mensagem do sábado vai sendo disseminada para outros adventistas milleritas. E anos depois, esses adventistas se tornam adventistas do sétimo dia. Então, o sábado para os adventistas, ele é descoberto, ele é entendido a partir da pregação de Raquel Wilkes Preston, uma batista do sétimo dia. Falamos aqui dos batistas do sétimo dia e sua relação com os adventistas, e é muito oportuno aqui nós citarmos a parte de segunda-feira, porque no início aqui da lição de segunda-feira é feita uma comparação entre batistas do sétimo dia e adventistas do sétimo dia. Veja isso aqui. Os batistas do sétimo dia acreditavam que a verdade do sábado era bastante evidente por si mesma. As pessoas acabariam ouvindo sobre ela simplesmente porque a Bíblia ensina. Em contraste, os primeiros adventistas percebiam que o sábado não é apenas um dia alternativo de descanso e adoração, mas uma questão que teria grande importância no fim dos tempos. E aqui a gente sai da primeira parte da nossa exposição, que é a parte sobre a história do sábado, e nós vamos entrar agora na segunda parte que trata sobre a relação entre a mensagem do santuário e a observância do sábado. Essa parte é muito importante, essa parte é o coração da lição. Se isso não for bem apresentado na sua classe, o propósito da lição não será atingido. Então, o que o autor aqui da lição quer dizer com essa comparação entre batistas do sétimo dia e adventistas do sétimo dia? O que significa dizer que, para os adventistas, a guarda do sábado era uma questão que teria grande importância no fim dos tempos? O próximo parágrafo aqui da lição explica e nós vamos ampliar. Diz assim: esse entendimento foi expresso pela primeira vez por José Bates, que conectou o sábado à obra final de Jesus no santuário celestial, usando textos como Apocalipse 14 e Apocalipse 11:19. Ele chegou a essa conexão da seguinte forma: o juízo ocorre no lugar santíssimo do santuário celestial, onde é guardada a Arca da Aliança, e a lei de Deus, que inclui o sábado, está dentro da arca. Pessoal, esse aqui é o coração da lição. Preste atenção agora para você fazer essa exposição de maneira organizada na sua classe. Eu anotei aqui algumas passagens bíblicas que eu queria ler com você para que você tenha isso bem claro, a conexão entre o sábado e o santuário. A lição citou aqui Apocalipse 14. Vamos ver alguns versos de Apocalipse 14 para a gente entender essa conexão aqui feita por José Bates, que era outro dos pioneiros adventistas. Apocalipse 14 contém as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes
das águas. Então note o seguinte, na primeira mensagem angélica, Deus é chamado para ser adorado como Criador. E note só, o sábado é o grande memorial da criação. É importante que você veja aqui a conexão que existe entre adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, com o texto do quarto mandamento. Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos e vamos ler aqui o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. Veja o que está escrito no verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora, note o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba o seguinte, a justificativa, o motivo dado aqui no verso 11 para a guarda do sábado é, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? O verso 11 responde, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A linguagem é a mesma de Apocalipse 14. Verso 7, que diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então percebe essa conexão que existe entre a primeira mensagem angélica e o mandamento do sábado. O mandamento do sábado diz que o sábado deve ser guardado por causa da criação. Em Apocalipse 14, verso 7, Deus é chamado para ser adorado como Criador, e ali se destacam os mesmos elementos que ele criou, que também aparecem no mandamento do sábado, no quarto mandamento. Agora vamos para a terceira mensagem angélica. Ela diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na frente ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então perceba que a guarda dos mandamentos de Deus também é uma questão no fim dos tempos. Guardar os mandamentos de Deus não é uma questão que foi superada com a morte de Jesus, mas sim é algo que Deus espera dos seus fiéis nos fins dos tempos. Agora, o segundo destaque que nós podemos fazer aqui na terceira mensagem angélica é notar que existe um contraste entre quem recebe a marca da besta e quem recebe o selo de Deus. O verso 11 diz que os que recebem a marca da besta são atormentados com fogo e enxofre, ao passo que o verso 1 do capítulo 14 diz que os que recebem o selo de Deus na sua fronte, ou seja, na sua testa, eles estão com o Cordeiro no Monte Sião. Mas daí você pode se perguntar, mas o que o sábado tem a ver com o selo de Deus para nós estarmos lendo a terceira mensagem angélica? Quer saber a resposta para isso? Confira na sua Bíblia o livro do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 16, diz assim, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, sela a lei no coração dos meus discípulos. Em Apocalipse capítulo 7 e no capítulo 14, nós vemos sobre a obra do selamento. O que é a obra do selamento? O livro de Isaías responde, sela a lei no coração dos meus discípulos. O selamento é o reconhecimento de que a lei está impressa no nosso coração. Portanto, o selamento, o selo de Deus, diz respeito a essa adequação da vida ao que Deus requer, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Mas não é só isso. Quando a gente fala de selo de Deus em contraste com marca da besta, nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer com selo nos seus dias, no seu contexto.
Quando a gente fala de selo hoje, a gente pensa naquele adesivo que é colado numa carta que é mandada por correio. Mas selo, nos tempos da Bíblia, diz respeito a uma espécie de assinatura. Como assim? O selo era um objeto em alto relevo, e quando alguém escrevia uma carta, ou no caso dos funcionários públicos, um documento público, ou principalmente no caso dos reis, quando faziam um decreto ou faziam alguma comunicação oficial, esse documento era fechado e no fim da folha, o documento era enrolado, e no fim da folha, para que ela não se abrisse, para que o documento não pudesse ser aberto, era derramado um líquido, geralmente uma cera, e quando essa cera estava quente e ainda mole, esse selo, ou seja, esse objeto em alto relevo, era apertado contra a cera. E quando ela secava, ela fechava, ou seja, selava o documento e deixava a identificação do dono do selo. Então, para a gente contextualizar isso, nós podemos citar aqui a descoberta do selo do rei Ezequias, uma descoberta recente, aconteceu em 2009, e quando acharam o selo de Ezequias, fizeram a tradução do que estava escrito, e ali dizia: pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. O que eu quero destacar é que nos selos da antiguidade havia uma estrutura, havia pelo menos 3 elementos: o nome da pessoa, o seu cargo ou seu título e a sua jurisdição, ou seja, a área, os limites onde ela exercia poder, onde ela exercia domínio. Então nós temos Ezequias, o nome, rei de Judá, o seu título ou o seu cargo, e Judá, a sua jurisdição, a extensão do seu domínio. Por que eu estou falando isso no assunto do selo de Deus, numa lição que trata do sábado? Porque nós já vimos pelo profeta Isaías, que nós somos selados com a lei no nosso coração. E especificamente dentro da lei, o mandamento do sábado é o único que possui essa estrutura de um selo da antiguidade: nome, cargo e jurisdição. Quando nós vamos aqui em Êxodo 20, nós encontramos esses 3 elementos. Veja aqui o verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor, nome. Se ele fez, ele é criador, título, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, jurisdição. Então, no 4º mandamento, nós temos o nome de Deus, nós temos o seu título de criador e nós temos a sua jurisdição, os céus e a terra e o mar. Portanto, os adventistas creem que um dos requisitos para receber o selo de Deus é a observância à lei de Deus, especificamente a observância do 4º mandamento, que exige santificar o sábado. Porque o mandamento do sábado, ele contém a estrutura, os elementos de um selo da antiguidade. Então, quando os primeiros adventistas mileritas leram o Apocalipse e viram a primeira mensagem angélica, viram a terceira mensagem angélica e fizeram essa relação com o sábado, eles entenderam, isso aqui não é algo que nós devemos deixar guardado só para nós precisamos pregar isso ao mundo, porque essa é uma questão no fim da história terrestre. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para a outra passagem aqui que a lição indica, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Veja o que esse texto diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Na semana passada estudamos sobre a mensagem do santuário e vimos que o santuário da terra foi uma cópia imperfeita do santuário do céu. E aqui o texto do Apocalipse fala sobre esse santuário que se acha no céu. Quando o lugar santíssimo se abriu, foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que arca é essa e por que ela é chamada de Arca da Aliança? Para responder isso, nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 3 e 4. Diz assim: por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu,
e as tábuas da aliança. Note aqui, por que a arca do santuário se chama Arca da Aliança? O livro de Hebreus nos ajuda, porque dentro dela estão 3 objetos: o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. A arca é chamada Arca da Aliança por causa das tábuas da aliança. O que são essas tábuas da aliança? Nós vamos para outro texto. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Quando Deus deu a lei para o povo hebreu, ele escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E o texto aqui diz que essa era a aliança de Deus. Portanto, o que são as tábuas da aliança? São as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus escreveu sua lei. Portanto, o que é a Arca da Aliança? É a arca onde estão as tábuas dos 10 mandamentos. Agora perceba, em Apocalipse 11, 19, não foi vista apenas a arca, foi vista a Arca da Aliança. Se é a Arca da Aliança, é porque as tábuas da lei de Deus estão lá dentro. E onde essa arca foi vista? No santuário de Deus que se acha no céu. Portanto, onde a lei de Deus está guardada e preservada? No próprio céu. E isso aqui é tremendo, porque nos mostra, nos prova que a lei de Deus não foi abolida no sentido de que os 10 mandamentos não estão mais em vigor. Pelo contrário, a lei de Deus é imutável e seu caráter é sagrado, tanto é que ela é preservada no céu, no santuário. E meus amigos, como este não é o santuário da antiga aliança, mas sim o santuário da nova aliança, a perpetuidade da lei de Deus nesse santuário é uma prova de que o sábado, ainda em nossos dias, na nova aliança, permanece entre os mandamentos que devem ser guardados. E aqui eu quero fazer uma citação do livro Grande Conflito, que diz assim: a aceitação da verdade do santuário celestial envolve o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do 4º mandamento. Então perceba o seguinte, porque nós falamos anteriormente que a compreensão do sábado como dia de guarda é uma decorrência da doutrina do santuário, porque foi esse caminho lógico que os adventistas mileritas fizeram. Eles entenderam a doutrina do santuário, entenderam que existe um santuário no céu, e quando perceberam que a lei de Deus era guardada nesse santuário, concluíram que os 10 mandamentos escritos em tábuas pelo dedo de Deus ainda conservavam a sua vigência na nova aliança, em nossos dias, na nossa dispensação. E daí concluíram, acima de qualquer dúvida, que o sábado deve ser observado e guardado em nossos dias. Então veja, a observância do sábado não é uma novidade, uma inovação adventista, mas essa percepção de que sábado e doutrina do santuário estão interligadas, essa sim, essa é uma compreensão que o adventismo trouxe para o cristianismo. E esse aqui, meus amigos, é o coração da lição. Você precisa deixar isso claro para os seus alunos. Se esse ponto não for explicado, se essas passagens de Apocalipse não forem tratadas na sua classe, o objetivo da lição não vai ser concluído. Então, certifique-se de expor para os seus alunos essa conexão que existe entre a doutrina do santuário e a observância do sábado. Combinado? Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, o texto de Isaías 58. Qual que é o contexto? O que está acontecendo em Isaías 58? O povo vivia abertamente em pecado e acreditava que receberia as bênçãos de Deus apenas por praticar o jejum
ritualisticamente, como uma formalidade exterior, como se o jejum fosse um amuleto mágico para garantir a proteção de Deus. E diante desse cenário, Deus responde qual era o verdadeiro jejum que ele esperava do seu povo. Isso está lá em Isaías 58, versos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, por esse texto, nós vemos que as cerimônias e rituais não têm valor se não forem acompanhadas de demonstrações práticas de amor ao próximo. Pois, como já dizia o profeta Miqueias, o que Deus quer de nós é misericórdia. E o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, diz que a religião pura e imaculada é auxiliar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mal. Então, de nada adianta eu praticar as cerimônias da religião, como, por exemplo, Santa Ceia, lava-pés e batismo, se essas cerimônias forem para mim uma mera formalidade, se elas forem apenas cerimônias destituídas de um amor prático que é revelado no dia a dia pelos sofredores. Então, em Isaías 58, Deus, por meio do profeta, está reprovando o povo, porque eles participavam das cerimônias, do jejum, dos cultos, mas na sua vida prática eles oprimiam os seus empregados, eles deixavam as pessoas famintas, eles não vestiam os nus. Que essa seja uma advertência para todos nós. A religião destituída da prática de misericórdia, ela é sem valor. Porém, Deus não para por aí. Ele ainda acrescenta que se o povo quisesse receber a sua bênção, a sua proteção, também era necessária uma reforma do sábado. E isso aparece nos versos 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, que texto forte é esse, não é verdade? O sábado era observado de maneira formal, mecânica e relaxada pelos judeus tantos séculos atrás. E essa mesma mensagem se dirige a nós hoje. Será que não estamos também cometendo os mesmos erros? Por exemplo, o texto diz aqui, se guardarmos o nosso pé, se desviarmos o nosso pé de profanar o sábado. Será que não estamos profanando o sábado? Eu quero levar você à seguinte reflexão. Será que não profanamos o sábado quando não respeitamos o horário do pôr do sol na sexta-feira e chegamos em casa depois que já está tudo escuro, ou seja, depois do pôr do sol? Essa é uma realidade muito triste das grandes cidades. Muitos guardadores do sábado até deixam os seus trabalhos, os seus empregos antes do horário do pôr do sol, mas ao enfrentarem o trânsito, ou mesmo o tempo da condução, 1, 2, até 3 horas, chegam em casa depois do horário do pôr do sol, depois do início do sábado. O sábado foi profanado nesse caso. É uma situação difícil. Você está no trabalho e às vezes sai tarde de lá e não chega a tempo em casa por um motivo nobre. Você quer o seu sustento. Mas ao proceder dessa forma, o atendimento ao seu patrão, o atendimento ao seu trabalho está em primeiro lugar e não a observância do mandamento de Deus. Eu poderia citar aqui um outro exemplo. Na Bíblia, a sexta-feira é chamada de dia da preparação. Preparação de quê? Do alimento que nós vamos comer no sábado, da roupa que nós vamos usar no sábado, do sapato que nós vamos usar no sábado, do carro que nós vamos usar no sábado. Mas nós notamos que um número expressivo dos irmãos perdeu a noção da sexta-feira como dia da preparação e faz a preparação para o dia do sábado
no próprio sábado. Então, o alimento que décadas atrás nós tínhamos como prática bem comum prepará-lo na sexta-feira, hoje é preparado no sábado mesmo. Então, o arroz é cozido no sábado, o feijão é cozido e temperado no sábado, como se não houvesse dia da preparação. Da mesma forma, a roupa é deixada para ser passada no sábado, o sapato é engraxado no sábado, o carro é abastecido no sábado de manhã. Todas essas são formas de profanação do sábado. E a mensagem do profeta Isaías é válida para nós hoje, porque nós precisamos reparar essa brecha que foi aberta na lei de Deus. Nós não podemos pretender ter o favor de Deus sobre nós se nós estamos violando o seu dia. Eu quero destacar uma outra expressão aqui que aparece no início do verso 13, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. O que é cuidar dos próprios interesses no dia de Deus? Aqui eu anotei alguns exemplos. É prática muito comum entre os adventistas chegar da igreja, almoçar e dormir longas horas durante a tarde. Ou senão alguns fazem diferente. Eles preferem dormir até bem tarde, na manhã, dormem até 9, 10 horas e daí vão apenas para o culto divino na igreja ou nem vão à igreja. E a justificativa é a seguinte: o sábado não é dia de descanso? Sim, então o que eu estou fazendo? Eu estou descansando nesse dia. Mas, meus irmãos, essa é uma falsa valoração das coisas. Por que nós chegamos tão cansados no dia de sábado? Porque nós somos intemperantes durante a semana, ao trabalhar demais, ao dormir tarde, ao gastar tempo com atividades que não fazem bem para a nossa saúde, e quando chegamos no sábado estamos sobremaneira cansados e achamos que temos que tirar o dia todo ou uma grande parte dele para dormir. Mas isso é roubar a Deus, é roubar o tempo de Deus que deveria ser usado para um estudo aprofundado da Bíblia, para a comunhão com os irmãos, para nos associarmos ao nosso próximo e descobrir quais as necessidades espirituais ou materiais que ele tem. É para isso que é o dia do sábado. E quando nós, em vez de fazermos essas atividades, dedicamos o sábado para dormirmos, nós estamos roubando o tempo santo de Deus. Cuidar dos próprios interesses. Anotei mais uma coisa aqui. Eu conheci uma pessoa que gostava de ler revistas e o sábado para ela era o dia de se atualizar com a revista Veja. O sábado para ela era dedicado a ler a revista Veja. E essa pessoa dizia assim: eu estou trabalhando no sábado? Não estou trabalhando, só estou lendo minha revista. Qual que é o problema? O problema é que o critério sobre o sábado não é apenas deixar de trabalhar, é não cuidar dos próprios interesses, como diz aqui o verso 13 de Isaías 58. Então, se eu dedico o sábado eu não trabalho, mas dedico esse dia a fazer atividades para o meu prazer, para o meu interesse, eu estou violando o que Deus pediu. Deus me pediu para direcionar a minha atenção para alguém que não seja eu. Direcionar a minha atenção para a Bíblia, para as questões espirituais e também para as necessidades do meu próximo. Então não basta eu deixar de trabalhar, é necessário que a atenção seja retirada dos meus próprios interesses. E pode ser que você fale: mas eu não fico lendo revistas ao sábado. Mas talvez a grande dificuldade da nossa geração seja o uso das redes sociais no sábado. Gastamos longas horas durante a semana vendo as atualizações das fotos, quem está namorando com quem viajou para tal lugar, quais são as novidades da vida dessa pessoa, e achamos que é normal continuarmos tendo esse procedimento de redes sociais no sábado. Não é, porque a Bíblia diz que o sábado não é dia de cuidar dos próprios interesses. E aqui, irmãos, eu ainda preciso falar sobre a prática de viajar ao sábado. Sábado não é dia de viajar. Muitas pessoas pensam assim: eu vou viajar no sábado porque eu não estou trabalhando. Sim, você não está trabalhando, mas você está cuidando dos seus próprios interesses. Você vai fazer uma viagem para tirar férias, quem sabe para passear com sua família, para se divertir, e em vez de dedicar as horas do sábado para a comunhão com Deus e para a comunhão com o próximo, você dedica as horas do sábado a você, viajando nelas. O que significa viajar no sábado? Significa dizer: eu não quero que o meu tempo de prazer seja descontado do domingo, quando é o dia que eu quero descansar, eu quero aproveitar, eu quero passear. Se eu não quero perder essas horas do domingo, eu gasto as horas do dia santo de Deus para o meu proveito, para o meu interesse.
Quantas pessoas que, por exemplo, quando existe um feriado na segunda-feira, elas querem estar no local de destino no sábado à noite ou no domingo de manhã. Se ela tivesse que fazer a viagem durante o domingo, o passeio ia ficar muito curto. O que é feito, então, viaja-se nas horas do sábado para se chegar a um destino cujo único objetivo é a própria satisfação, é o próprio prazer, é o próprio interesse. Isso é violação do dia de Deus. Irmãos, avançando aqui para outra expressão que aparece ainda no verso 13, que diz assim: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia. O que é um dia deleitoso? É um dia no qual você tem prazer, é um dia no qual você tem alegria, é um dia que você anseia para que ele chegue. Mas o que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos, durante o sábado, movidos pelo relógio e ficamos nos perguntando: deixa eu olhar que horas são, será que já está na hora do pôr do sol? E daí passa-se mais meia hora, será que já está na hora do pôr do sol? Estamos ansiosos para que o sábado acabe. Por quê? Porque nós queremos os nossos divertimentos. E aqui cabe fazer uma pergunta: por que o sábado não é deleitoso para tantos de nós? Talvez porque nós nos tornamos tão secularizados que quando chega o sábado, nós não suportamos a ideia de viver sem as coisas mundanas. Durante a semana, consumimos filmes, seriados, novelas, músicas mundanas, vídeos engraçados no YouTube, e toda a nossa vida é abastecida com esse tipo de conteúdo. Mas quando chega o sábado, nós sentimos o desejo de consumir esse conteúdo, mas a nossa consciência pesa e nós pensamos assim: não vou consumir esse conteúdo. Mas como a nossa vida é tão vazia de valores espirituais, por estarmos acostumados com esses conteúdos mundanos, nos sentimos vazios, incomodados e entediados no sábado e ansiamos para que ele chegue logo ao fim. Será que essa não é a realidade de muitos dos nossos jovens? Será que essa talvez não é a minha e a sua realidade? Precisamos avaliar o nosso coração e nos fazer a pergunta: por que o sábado não tem sido um dia deleitoso para mim? E se encontrarmos a resposta, precisamos levá-las a Jesus, apresentá-las a Deus em oração e falar: Deus, me perdoa porque o meu coração é mau, eu estou apaixonado pelas coisas do mundo e não encontro prazer no deleitoso dia do Senhor. Portanto, além de me perdoar, Senhor, muda também meu gosto. E a partir desse momento você vai saturar a sua mente com as coisas de Deus. Bíblia, espírito de profecia, oração, jejum, abstenção de conteúdo secular, para que o seu gosto seja transformado e você possa apreciar o sábado como um dia deleitoso. Por fim, aqui uma das últimas expressões que aparece no verso 13 de Isaías 58 diz assim: não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. O sábado não é dia de falar qualquer assunto. E sobre esse tema, eu anotei aqui um texto do Espírito de Profecia. Ele aparece no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 703, e diz assim: os que não se acham inteiramente convertidos à verdade deixam com frequência que a mente lhes corra à solta sobre os negócios mundanos, e embora repousem dos trabalhos físicos no sábado, a língua fala do que está no coração. Daí essas conversas sobre gado, colheitas, prejuízos e lucros. Tudo isso é violação do sábado. Se a mente gira em assuntos mundanos, a língua o revelará, pois da abundância do coração fala a boca. Querido amigo, sobre quais assuntos você tem falado no sábado? Se você não tem assunto para falar de conversas espirituais, se você não tem repertório para falar da Bíblia, das coisas de Deus, isso é um indício de que seu coração está vazio das coisas espirituais e cheio das coisas do mundo. Portanto, mais do que nunca, é tempo de nós fazermos uma reforma na nossa observância do sábado. Como está a sua vida? Como está a sua fidelidade a Deus? Medite nisso. Se for necessário, peça perdão. Jesus está de braços abertos, sempre pronto para perdoar o pecador e lhe dar uma segunda chance.
Mas um dia essa oportunidade de graça e misericórdia vai acabar. Portanto, nós precisamos aproveitar o dia que se chama hoje. Hoje é tempo de confessarmos os nossos pecados. Hoje é tempo de nos arrependermos. Hoje é tempo de mudar de vida. Hoje é tempo de efetuar as reformas que precisamos fazer, em especial uma reforma na observância do sábado. Esse foi o assunto de hoje. E o meu desejo e a minha oração é que Deus abençoe você, abençoe a sua unidade e fique firme, porque breve Jesus voltará e nós queremos ser os que estarão com eles, selados no Monte Sião, ao lado de Jesus e do Cordeiro. Que Deus te abençoe, fique na paz, até semana que vem.